Olá, muito boa tarde a todos. Damos as boas-vindas ao webinar PhD Now What. Este webinar é o primeiro a ser dinamizado no âmbito da nova plataforma UP Doctoral Careers. Esta plataforma é dedicada à construção da carreira dos doutorandos e doutorados da Universidade do Porto e será lançada dentro de muito em breve. Esta sessão pretende dar a conhecer vários percursos, atividades e contextos de diversos contextos de trabalho e que têm realmente um ponto em comum, a realização de um doutoramento. Sem mais demoras, deixo aqui a palavra à nossa moderadora, a doutora Mariana Casanova, e passo a ler aqui um bocadinho a sua biografia para que conheçam um bocadinho melhor e aproveito desde já agradeço a sua disponibilidade para dinamizar aqui este painel. A Mariana Lucas Casanova concluiu o doutoramento em Psicologia em 2021 na FAPSEUP. Atualmente desenvolve investigação de pós-doutoramento no Centro de Investigação e Inovação em Educação, no Instituto Politécnico do Porto. É psicóloga e orientadora vocacional e trabalha com estudantes e graduados do ensino superior. E dou nota agora aqui para passar a palavra que no final desta sessão daremos espaço a todos vós, participantes, para questionarem, comentarem o que acharem pertinente ao longo deste webinar. Muito obrigada e bom webinar. Muito obrigada à Maria Inês, à Fernanda e ao Talento e Carreira por este convite. De facto, nós temos aqui como objetivo, neste primeiro webinar, vai ser o primeiro webinar que o Talento e Carreira vai organizar, dedicado aos percursos profissionais de estudantes de doutoramento e doutorados, e portanto o nosso objetivo aqui será refletir no fundo sobre o impacto da realização de um doutoramento na carreira, o seu potencial em contextos profissionais diferentes e a possibilidade de aplicação das competências que no fundo se adquire durante o doutoramento depois no mercado de trabalho. E explorar o que é que podem ser então as possibilidades da investigação em vários contextos profissionais para além do académico. E portanto eu também queria dar as boas-vindas aos participantes que nos estão a ouvir agora em direto e aqueles que nos verão no futuro quando a gravação for colocada à disposição. E portanto nós queremos aqui sensibilizar um bocadinho para como perspectivar carreiras baseadas ou com base ou a partir do doutoramento de um ponto de vista sustentável e para as várias possibilidades disponíveis. Mas, obviamente, também quero agradecer a disponibilidade e a colaboração dos nossos oradores, dar-lhes as boas-vindas e, portanto, agora está na minha altura de fazer aqui uma pequena introdução, apresentando-os. Isto também pode ajudar a que comecem a pensar em algumas questões que possam depois ter para lhes colocar. Portanto, vamos começar de ordem alfabética pelo Alexandre Costa. O Alexandre é doutorado em Engenharia Civil pela FEUP e tem formação adicional em redução de risco de desastre em património cultural pela Ritsumeikan University, no Japão, e trabalha desde 2005 na área da reabilitação do património, sendo sócio fundador do CNCREP, Consultoria em Reabilitação de Edificado e Património. É também professor adjunto convidado do ISEP desde 2010 e membro integrado do grupo de investigação Construct da FEUP. Desenvolve investigação e trabalho na área das estruturas existentes, incluindo várias intervenções de reabilitação distinguidas a nível nacional. Passando agora para o Pedro Rezende. O Pedro Rezende, para além de cofundador e diretor da Chaperone, que vocês se calhar já vão perceber melhor o que é investigador biomédico no I3S e tem mais de 20 anos de experiência no setor das ciências da vida e da área biomédica. Também são todos alumni da Universidade do Porto, portanto o Pedro Rezende também é aluno da Universidade do Porto, mas também Pfizer, Salk Institute, UCLA, tem trabalhado em Portugal, Reino Unido e Estados Unidos e desempenhado diferentes funções na academia, indústria, governo e terceiro setor. Foi cofundador de 2 associações académicas e de uma startup e trabalhou também como consultor externo para a área da inovação no Ministério da Saúde em Portugal. E, finalmente, o Ricardo Melo é investigador sénior no Fraunhofer Portugal, Center for Assistive Information and Communication Solutions, e é professor em diferentes universidades de gestão de design, design de comunicação, interação e jogos.
Tem formação em Design de Comunicação e Multimédia, é doutorado em Design pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, com uma tese sobre o valor da serendipidade nas interações digitais. E os seus interesses de investigação são Design de Comunicação, Interação, Interface, Jogos, assim como a experiência do utilizador, acessibilidade e usabilidade, média digital, narrativa e criatividade. E, portanto, com base nestas biografias, nestas histórias de vida dos nossos convidados, aos quais eu volto a agradecer, se calhar vamos começar com questões gerais para todos e se calhar depois vamos fazer eventualmente também por ordem alfabética, e estas minhas duas primeiras questões para todos estão relacionadas, por um lado, com os motivos pelos quais escolheram continuar os estudos para doutoramento, e no fundo como é que foi o seu percurso de doutoramento e profissional, isto vai-vos permitir conhecê-los um bocadinho melhor, e por outro lado, que competências é que adquiriram no doutoramento que foram e ainda são úteis no trabalho, considerando não só o trabalho atual, mas outras experiências profissionais passadas. Se calhar começando por aqui, eu ia pedir ao Alexandre Costa para começar por responder a estas questões, pode ser? Muito bem. Ora, boa tarde a todos. Obrigado, Mariana, pela introdução. E desde já agradeço também o convite que foi feito para estar presente aqui neste primeiro webinar. Sem dúvida, espero que seja uma mais-valia para quem nos ouve e que seja útil para depois também para os futuros speakers e poderem definir um bocadinho qual é que será o seu potencial futuro quando abarcam neste projeto de um doutoramento, não é? Um projeto, porque já sabemos que não é um projeto de curto prazo, é um projeto de médio e longo prazo e tem que ser visto um bocado nesse sentido. Começando então um bocadinho por esta questão, um bocadinho do o porquê de um doutoramento, as razões para o fazer e qual é que seria a perspectiva na altura que iniciei a fazer o doutoramento. Eu diria que, por um lado, o doutoramento deverá ser algo que deverá ser pensado como uma altura da nossa vida em que nós conseguimos ter 3 ou 4 anos, conseguimos estar dedicados a estudar unicamente um assunto. E se calhar quem não fez, ou seja, quem ainda vai iniciar um doutoramento não vê isso dessa forma, mas quem acaba um doutoramento percebe que depois do doutoramento tem muitas mais coisas a acontecer ao mesmo tempo, não é? Enquanto que no doutoramento tem essa vantagem. E desde logo acho que, no meu caso, era o interesse na área. Portanto, eu tinha muito interesse na área de engenharia sísmica, especialmente na parte das estruturas existentes. Tinha feito um mestrado na área de engenharia sísmica em Itália e o objetivo foi continuar então esse estudo. O objetivo seria, no fundo, aprofundar a minha parte técnica, lá está, estudar um assunto que eu gostava muito e também com uma visão de potenciar depois uma possível entrada no mundo académico, na parte da docência, coisa que faço atualmente como estou convidado. No entanto, eu diria que como os principais desafios e razões para o fazer e o que é que isso me potenciou, foi um bocado, ou seja, explorar algo que me interessava, portanto, a parte engenharia sísmica e as estruturas existentes, e, ao mesmo tempo, portanto, na parte final do doutoramento, foi quando fundamos então a nossa empresa Unicrep, que é uma consultora na área de engenharia civil na área das estruturas existentes, onde, apesar de tudo, foi possível começar a incorporar bastante conhecimento que adquiri ao longo do doutoramento para trazermos então para o mundo do trabalho na parte da indústria da construção. Portanto, sem dúvida que no final, portanto, é um trabalho que não é fácil, portanto, não foi logo após a fundação que tirei o maior proveito do doutoramento que fiz, mas serviu para, a médio prazo, no Unicrep diria que, portanto, foi fundado em 2011, mas hoje em dia, sem dúvida, que foi uma mais-valia termos essa parte mais técnica, essas valências técnicas, temos a componente também, um bocadinho de visão científica dos problemas, e ao mesmo tempo fazer a ligação entre a parte de investigação e a parte da prática, do mundo profissional. No fundo, podemos dizer que é o melhor dos mundos. Nem sempre é fácil, mas o objetivo foi um bocado esse, foi também trazer parte do conhecimento científico para a parte técnica e profissional e com isso começamos a desenvolver os projetos aplicados com base no conhecimento. Muito obrigada, Alexandre. Passamos agora para o Pedro. Olá e boa tarde a todos. Obrigado pelo convite e boas-vindas aos participantes e um olá aos meus colegas do painel e a ti também, Mariana. Eu acho que viajando para a altura quando eu tive que escolher se fazia um doutoramento ou não, houve duas fases da minha vida. Houve uma fase em que eu estava verdadeiramente
decidido que queria fazer um doutoramento e não consegui fazê-lo. Ou seja, que fiz várias candidaturas e todas elas foram falhadas. E isso levou-me a fazer um pivô e até fui para a indústria relativamente cedo e fui para a Pfizer. E nessa altura fiquei tão motivado e tão fascinado pela indústria, estava tão contente aí que não, o sonho de fazer um doutoramento morreu aí, tipo, não era interessante para mim. Só que tive uma barreira muito grande, que eu estava a fazer uma carreira internacional, estava no Reino Unido e a minha licenciatura, eu sou pré-Bolonha, não era reconhecida na maioria das candidaturas que eu fazia internacionalmente. Então, eu quase que fui obrigado a reconsiderar fazer o doutoramento perante esse obstáculo grande. Ou seja, eu se quisesse continuar a fazer carreira internacional, ou tirava um mestrado ou um doutoramento, para complementar a minha licenciatura. E eu sabia que havia programas doutorais que permitiam, inclusive, a escolher o país onde fizemos a nossa investigação. Então, acabei por ver, apesar de não ser e eu sou muito aberto em relação a isso, não era uma decisão que eu queria, tirar um doutoramento naquela altura, tentei ver o copo meio cheio e disse, ok, mas pelo menos vou sair com um grau mais elevado e pelo menos vou ter uma oportunidade de ir para o país que eu quero ir viver. E assim foi, concluí programas doutorais que me tinham que ter essa escolha e eu tinha o sonho de ir para a Califórnia e fui para lá fazer doutoramento. Portanto, a escolha de fazer um doutoramento foi um fruto das circunstâncias em que eu me vi nessa altura. E, e penso que era essa a pergunta só essencial, ou querias que explorasse também um bocadinho desta parte? A outra parte da pergunta tinha a ver com as competências adquiridas nessa fase do doutoramento Ok, que são úteis no trabalho atual e certo, de experiência. certo. Imensas, imensas. De uma forma não consciente, diria. Tipo, mais tarde, quando comecei a fazer um exercício de reflexão sobre as mesmas, percebi que havia imensas que não estava consciente que eu estava a desenvolver, mas gestão de projetos, pensamento crítico, gestão de tempo, comunicação, adaptabilidade, análise de dados, tudo, é um sem número de competências que eu acho que na maior parte dos doutoramentos, independentemente da área, se trabalham e que às vezes passamos por elas sem ter muita consciência e percebemos melhor depois, às vezes, em retrospectiva. Mas é um período de intensa aprendizagem na maior parte dos casos e é assim que deve ser. Se não for, provavelmente alguma coisa está errada. Obrigada, Pedro. Ricardo. Boa tarde a todos e também, como os meus colegas de painel disseram, os parabéns por esta iniciativa. Espero que seja a primeira de muitas e que venha a ser útil. Eu posso dizer que gostava muito de ter tido este apoio quando comecei também o meu percurso. E por falar em percurso, o meu aconteceu mais ou menos por acidente, mas não totalmente. Como a Mariana partilhou, a minha formação básica de comunicação, com uma forte incidência no design gráfico tradicional. No entanto, a minha atividade profissional começou logo desde muito cedo a trabalhar no digital, no mundo digital. E fui aprendendo com o trabalho, mas havia um momento em que eu sentia a necessidade de conhecer um bocadinho mais, explorar um bocadinho mais, de aprofundar este tema e também fazer umas coisas diferentes. E então, em simultâneo à minha atividade profissional, eu ingressei no mestrado em multimédia, na Faculdade de Engenharia do Estado do Porto, e foi durante este mestrado, sobretudo na parte da escrita da dissertação, que eu descobri o gosto pela investigação. Era algo um bocadinho diferente daquilo que eu fazia no meu trabalho, mas é algo que me dava muito prazer, muito gosto, e pronto, descobri uma parte diferente de mim. Isso, em parte, motivou um bocadinho aquela vontade de continuar o processo de investigação. Também fui convidado a isso, ou convidado para continuar estudos para doutoramento no final do mestrado. Apareceu um programa interessante, candidatei e pronto, foi por aí. Isso foi um percurso algo natural, acidental também, mas bastante orgânico. Competências adquiridas imensas, tal como os meus colegas, o Pedro e o Alexandre, mencionaram. Como o Alexandre disse, e bem, a oportunidade, mas também o desafio de estar 3, 4, às vezes 5 anos ou mais
debruçado sobre um tema, por isso eu acrescentaria aqui às competências uma que está muito na moda, a resiliência, a capacidade de aguentar este percurso e de estar a trabalhar num só tema que, ao mesmo tempo, olhando para trás, que oportunidade fantástica que todos tivemos, quem me dera agora conseguir estar 5 anos, 4 anos num tema, mas de facto quando estamos nele há alturas desesperantes e ajuda também a ter ajuda e apoio durante isso. E depois outros tantos, não repetindo o que os meus colegas disseram, apenas acrescentando aqui uma que foi particularmente importante para mim, que foi a escrita científica. Era algo que não estava familiarizado, toquei um bocadinho nisso durante o mestrado, mas foi só mesmo doutoramento que eu reganhei essa competência e que me tem sido particularmente útil nos dias de hoje. Uma outra que também gostava de salientar foram as pessoas que fui conhecendo ao longo deste percurso. Não só os meus pares, os meus colegas, alunos de doutoramento, também antigos alunos, comunidade científica em que me inseri, todo este grupo de pessoas que não só serviram também como estrutura de apoio, mas também que ajudavam a perceber possíveis direções, possíveis caminhos, não só durante o doutoramento como no após. Acho que é essencialmente isso. Muito obrigada, Ricardo. E eu estava aqui a pensar, porque veio um bocadinho também nesta sequência a questão do papel das redes que se constroem, não é? As redes de pessoas que podem ter um papel também depois na construção desse processo de carreira. O Ricardo já falou um bocadinho disso, não sei se quer acrescentar alguma coisa e se os outros também gostavam de referir alguma coisa sobre essa questão. Sim, Mariana, posso até acrescentar, portanto, que acho que esse é um ponto, sem dúvida, importante, depende um bocadinho qual é a visão, ou no fundo, o que é que vem a ser ao doutoramento. Lá está quem quiser uma carreira puramente científica, sem dúvida que o doutoramento vai possibilitar uma criação de rede de contactos, que irá possibilitar a partir daí, lá está, entrar em projetos, parcerias, etc. Portanto, em Portugal, fora de Portugal, na Europa, ou então até fora da Europa. Portanto, só essa rede de contactos irá facilitar, no fundo, a evolução da carreira científica. Mas eu agora, como estou um bocadinho dos dois lados da balança, não é? Tem a parte da parte de investigação pura, ligado mais à parte do construct da FIOP, não é? Mas também tem a parte de investigação aplicada à indústria da construção. Como sabemos, ou seja, no meu caso, tendo engenharia civil e trabalhando na indústria da construção, apesar de trabalhar num ramo um pouco diferente, que é na parte das estruturas existentes, que é algo que existe, portanto, que o doutoramento nos possibilitou um bocadinho esta tal diferenciação técnica, portanto, eu diria que é uma competência também adicional. Ou seja, é a distinção dentro do mercado existente a partir das competências técnicas que são diferentes existentes no mercado. Por outro lado, é uma indústria muito tradicional, apesar de ter uma indústria de construção muito clássica, portanto, um bocadinho dessa mudança, apesar de agora, nos tempos mais recentes, isso terá a acontecer, mas, no fundo, esta rede de contactos que foi criada na altura do doutoramento e mesmo depois do doutoramento, ajuda nos dias de hoje, muitas vezes, a que eu tenha que fazer quase um refresh anual de ir a umas conferências, estar com pessoas que eu conheço fora do país, por exemplo, próximo mês não vou para a Bélgica passar uma semana, e eventualmente outra semana a trabalhar. Portanto, esta rede de contactos possibilita-nos também ver o que é que vai acontecer no mundo, com pessoas que nós temos contactos diretos, e a partir daí também tentar arranjar ligações para a nossa investigação aplicada e criar, depois, a partir dos projetos mais aplicados à indústria. Então, tem essa mais-valia e não apenas a parte científica. Obrigada, Alexandre. Pedro. Acho que a parte do networking, provavelmente das partes mais importantes a nível de gestão de campo. Nós podemos ver as coisas pelos dois prismas. Se nós estivermos na academia, muitas vezes a maneira como nós decidimos onde é que vamos fazer o nosso pós-doutoramento, que vamos fazer, é o amigo que conhecemos, o grupo que nós vimos na conferência, que até gostámos de... Ou seja, aquilo que nós vamos fazer a seguir é muito limitado pela nossa network. Se nós tivermos uma network pequena, temos poucas opções para considerar. Se nós estivermos a pensar em carreiras fora da academia, há dados muito concretos, estatísticos e de estudos que mostram que uma pessoa que tenha uma boa rede saudável, diversa, está numa posição muito mais boa, muito melhor
de conseguir essas posições. Por exemplo, há duas estatísticas que ficaram na minha cabeça a nível de recrutamento que acho que dizem muito sobre esta importância. Uma delas é que mais de 70% das vagas nunca são sequer abertas, ou seja, são preenchidas por uma pessoa que conhece outra que tem as competências certas ou porque alguém lhe recomendou diretamente esta pessoa. É um número muito grande. E a outra também que vi recentemente é que isto são dados de indústria, ou seja, não são académicos, mas que as empresas grandes tipicamente permitem um processo de referral, que é uma referência, e apenas 4% dos candidatos aparecem nessas candidaturas com referral. No entanto, 40% dos selecionados têm referral interna. Ou seja, acho que perante estes dados, e se nós conhecermos amigos e lhes começarmos a fazer perguntas como é que eles conseguiram um emprego e como é que eles conseguiram esse lugar, vamos perceber que, de facto, não há volta a dar nas carreiras hoje em dia. Nós ou temos uma boa rede de contactos ou vamos ter uma posição muito frágil de progressão de carreira. Obrigada, Pedro. E se calhar então agora vamos passar para algumas questões mais direcionadas, pode ser. Se calhar aquilo que eu vou propor é eu faço uma questão a cada um de vocês e vamos rodando. Então, começando aqui pelo Alexandre. O Alexandre cofundou o NCREP em 2011, portanto, e é uma spin-off da Universidade do Porto. E a questão tem a ver com, por um lado, o que é que motivou a criação deste negócio e como é que o percurso do doutoramento, já falou um pouco sobre como as competências adquiridas durante o doutoramento contribuíram para esta decisão, mas no fundo contar-nos um bocadinho esta história, os eventuais constrangimentos, dificuldades e no fundo como é que foi a criação deste negócio. Muito bem, Mariana. Então, para explicar um bocadinho como é que apareceu no fundo, a nossa empresa no NCREP. Portanto, eu iniciei o doutoramento em 2007, meio de 2007, e concluí o doutoramento no início de 2012. No entanto, durante este período, quando fiz parte, pronto, o doutoramento foi feito na FEUP, juntamente com uma instituição em Itália, em Pavia, onde eu também passei parte do tempo a fazer parte do doutoramento. No entanto, no período em que eu estava cá, também, no fundo, dava apoio, integrava também um grupo de trabalho da FEUP, que é o Instituto da Construção, que era um instituto de interface com o exterior. No fundo, trabalhos de consultoria num núcleo de trabalho essencialmente dirigido às estruturas existentes, essencialmente estruturas um pouco com valor patrimonial, como museus, castelos, palácios, etc. Então, esse trabalho de consultoria era feito num grupo de trabalho que estava dentro da FEUP. Portanto, quase que diria que foi um caminho um bocadinho paralelo entre o meu doutoramento e este apoio, esta consultoria que ia fazer neste grupo de investigação. Portanto, isto foi evoluindo, portanto, até ao ponto em que chegamos a 2011 e pronto, já há umas pessoas a trabalhar neste grupo dentro da FEUP. Eu ainda estava a trabalhar no doutoramento, mas chegamos a 2011 e chegou a altura de, portanto, percebemos que no mercado existia, no fundo, necessidade deste tipo de trabalho, deste tipo de consultoria, que é essencialmente a parte em inspeção e diagnóstico, ou seja, quase que fazer uma análise do edifício existente, perceber quais são os problemas e então intervir para os problemas que o edifício tem. É algo que não é muito normal, portanto, quando nós aparecemos no mercado. Então esta passagem foi um bocado uma passagem natural, portanto, como estava dentro desse grupo de trabalho, portanto, criamos então a empresa, nessa altura, pela diferenciação que nós tínhamos no mercado. E essa empresa, portanto, neste momento, quando nós fundamos, hoje em dia somos 5 sócios, esses 5 sócios, 3 estão doutorados. Portanto, apesar de tudo, ou seja, mostra um bocadinho a importância que um doutoramento pode ter nesta própria criação de mercado e relembro no mercado um bocadinho mais tradicional, que é o caso da indústria da construção. Agora, que lá está que nem tudo foram rosas, não é? Portanto, terminei o doutoramento em 2012, portanto, e então a partir daí mantive sempre a ligação ao ISEP na parte da docência e a parte também da ligação ao Construct na parte da investigação, mas começamos cada vez mais a trabalhar no NCREP e nos termos iniciais podemos dizer que a principal dificuldade era conseguir mostrar ao mercado qual era a nossa criação de valor no meio desta cadeia da indústria da construção. Portanto, qual era a nossa mais-valia, a nossa diferenciação de mercado. O que vinha um bocado do nosso trabalho
deste tal Instituto de Interface e também dos doutoramentos que os nossos sócios, portanto, nós 5, 3 deles tinham feito, e também os outros estudos um bocadinho mais particulares que todos dois tinham feito em algumas áreas específicas da reabilitação. Portanto, eu diria que tal dificuldade foi mostrar ao mercado qual é a mais-valia do doutoramento, sem dúvida. Mas, tal como também já foi dito, não é? A palavra resiliente hoje em dia é muito utilizada, no doutoramento é muito utilizada, e entende na criação de uma empresa e, no fundo, afirmar dentro do mercado a sua distinção, a sua mais-valia, aí é um trabalho tão ou mais resiliente como fazer um doutoramento, sem dúvida. E eu diria que essa é a principal dificuldade, o principal desafio para quem acaba o doutoramento e quer mostrar a sua diferenciação no mercado, criar uma empresa, é conseguir realmente mostrar essa criação de valor no meio de muito mercado que existe à volta. Obrigada, Alexandre. E agora então, se calhar, vamos ao Pedro. O Pedro terminou o doutoramento há 10 anos e eu sei que teve várias funções na academia, indústria, governo, no terceiro setor. E a questão tem a ver, por um lado, com o que é que o motivou a ter este percurso com experiências tão diversas, e por outro lado, o que é que pensou? No fundo, esta sessão chama-se PhD Now What, qualquer coisa assim, não é? Pensando nesta questão, acabei o doutoramento e agora, como é que refletiu sobre esta questão na altura e, no fundo, como é que foi traçando o seu percurso após o doutoramento? Excelente questão e é algo que me faz viajar ao início da minha carreira e eu costumo dizer que fui feliz em ter imensas dificuldades em gerir a minha carreira logo desde o início. Aliás, a minha carreira nem foi uma carreira científica inicialmente, eu era atleta profissional e tive 2 lesões graves e logo ali aos 18 ou 20 anos fui obrigado a reinventar-me e depois mesmo academicamente e depois quando já estava abordei pela carreira científica também logo no início tive imensas dificuldades, imensos planos falhados e isso por um lado pôs-me numa situação em que eu muito cedo, muito jovem, vi a importância de ter uma experiência diversificada daquilo que hoje em dia se usa muito o termo prototipagem, de nos prototiparmos a nós mesmos, de, de nos expormos a condições que não sejam necessariamente aquelas mais normais ou aquelas que nós achamos mais óbvias, no sentido de aprendermos mais sobre nós mesmos, de perceber que existem alguns preconceitos em relação a algumas opções de carreira que nós temos que podem ser desconstruídas através dessa experiência. Um exemplo prático é eu antes de ir para a indústria tinha uma ideia muito negativa da indústria, que a criatividade só existia na academia, que se eu fosse para a indústria ia ser um trabalho super rotineiro e de facto eram preconceitos que na prática eu percebi que não eram verdade. E eu acho que quando eu percebi isso, eu tentei sempre ao longo, tipo, mesmo durante o meu doutoramento e após o doutoramento, expor-me a essas situações de um bocadinho fora de conforto, seja ou em part-times, ou em trabalhos de curta duração, ou em voluntariado, e isso permitiu-me ter esse leque de competências e de contactos também é importante, os contactos que fiz nesses todos, que me puseram numa posição muito mais confortável de carreira hoje em dia. Por isso eu acho que esses eram os pontos que eu achava importante salientar relativamente a esses desafios. Ligar aqui o meu microfone primeiro. E, portanto, o primeiro pensamento após terminar o doutoramento, qual foi, no fundo, essa abordagem ao mercado de trabalho? Começo eu? Força, isto é bom. Outra aprendizagem que eu fiz, além da importância da prototipagem, foi da importância de ter algumas pausas de carreira. Eu sei que nem toda a gente tem essas condições, às vezes por condições económicas não tem a possibilidade de parar, tem que ter um rendimento estável. Eu também me apercebi que às vezes parar é um atraso, tipo, a curto prazo pode parecer uma coisa que tem efeitos negativos, mas a médio e longo prazo às vezes é muito bom parar, refletir e ver as coisas com outro prisma, pode nos ajudar a tomar decisões que a longo prazo são muito importantes.
E eu, no início do meu doutoramento, no primeiro ano do doutoramento, eu tomei a decisão que no final do doutoramento iria parar. E assim sendo, preparei essa paragem. Eu poupava, também tinha essas condições, mas, por exemplo, nos Estados Unidos eu poupava 200 a 250 euros por mês, que punha de lado precisamente para ter uma bolsa de oxigênio económica para quando acabasse, permitir essa paragem. Portanto, eu quando acabei o meu doutoramento, o que eu decidi fazer foi, vou parar 6 meses, vou viajar, e viajei, e vou olhar para o meu currículo com o tempo, vou falar com várias pessoas e vou decidir o que fazer a seguir com calma. E com o tempo foi isso que aconteceu. Obrigada, Pedro. E então agora vou colocar uma questão ao Ricardo. O Ricardo divide, no fundo, a sua prática profissional entre a investigação fora da academia, como investigador sénior na Fraunhofer, e a docência na área do design em várias faculdades. E, portanto, isto dá-lhe uma perspectiva da realidade nestes dois contextos profissionais. E a questão tem a ver com, por um lado, se isto já fazia parte dos seus objetivos durante o doutoramento, se isto era se estava já pensado, trabalhar nestes dois contextos, o que é que o levou a estas oportunidades de trabalho nestes dois contextos, e por outro lado, isto relaciona-se aqui com outra dimensão. No fundo, que impacto é que o percurso de doutoramento depois teve no desenvolvimento da sua carreira? De que forma é que se alinhou com os seus interesses e os seus objetivos originais? Vou tentar responder o melhor que possa, mas posso começar por dizer que não tinha nada pensado, não tinha nada previsto. Eu fui completamente imprudente quando iniciei o meu percurso, um doutoramento. Sabia que queria seguir investigação, eu queria trabalhar, envolver-me com, nomeadamente, a minha área científica, o design e o digital de uma forma diferente. E pronto, tive uma oportunidade, tive uma bolsa, ora aí vai. E não estava a pensar o que é que ia fazer ao fim dos 3, 4 anos, não estava a pensar em iniciar uma carreira como docente também. Isso foi algo que foi acontecendo por acaso. Como docente foi um convite, foi um bocadinho como o Pedro estava a mencionar, uma pessoa indicou-me aqui uma vaga, que estão aqui a precisar de alguém para dar uma aula 3 horas por semana. E claro, para um bolseiro ter essa ajuda financeira é muito bem-vinda, e candidatei-me e consegui lugar, e lá estou desde 2016, isto aqui no final do segundo ano de doutoramento. Mas antes já tinha tido algumas experiências como professor, não professor convidado, mas como lecturer, como palestrante convidado em aulas de alguns amigos, colegas, e comecei a ganhar gosto, comecei a ver que também era também interessante para mim, enriquecia, motivava-me, e pronto, e abracei isto. E quando comecei a experiência enquanto docente, vi que de facto era algo muito especial para mim, era algo que se adequava não só à minha personalidade, mas que também me trazia bastantes frutos depois para o meu trabalho. O trabalho no Fraunhofer Eicos, na verdade, foi um regresso, porque eu comecei lá a minha atividade profissional, como designer, um regresso não planeado, foi uma oportunidade também que surgiu, agora com uma nova responsabilidade, com um novo tipo de trabalho, e de facto, pronto, embora sendo um centro de investigação, tenha um pé também na academia, mas também tem um pé na indústria, está ali entre os dois. E tenho a oportunidade também, enquanto gestor de alguns projetos de investigação, de conseguir também eu próprio ter um pé nos dois mundos. E acho que apenas se tem a enriquecer e beneficiar mutuamente. Quando eu vou para as aulas, eu tenho a possibilidade e a oportunidade de trazer problemas reais para os alunos, casos reais, desafios que eu evidencio na minha prática. E isto também é ótimo para eles e para elas, que conseguem pôr em prática as teorias e os conceitos que nós falamos e discutimos em aulas, mas também o trabalho com os alunos e a experiência e esta necessidade também de uma constante renovação e de conseguir, porque uma coisa é saber, outra coisa é conseguir explicar a terceiros, não é? Porque implica um renovar constante das nossas capacidades, dos nossos skills,
também de nos manter a par, para também que o que nós passamos dos alunos não fique stale, não fique assim preso no tempo. Isto obviamente também enriquece a minha prática profissional enquanto investigador. Também a oportunidade de até o trabalho de alguns alunos já aconteceu, também serem envolvidos diretamente em projetos, seja através de teses de fim de curso, seja através de participações pequenas. Acho que só tem ambos a ganhar com isso. E acho que havia aí uma segunda parte da pergunta que eu me esqueci completamente. Está ótimo, Ricardo. Foi uma resposta extremamente completa. Para nós ainda termos tempo para chegar às perguntas que nos estão aqui a chegar do público, eu vou fazer então agora mais uma pequenina segunda ronda e vamos tentar ser sintéticos. Portanto, voltando agora ao Alexandre, sabemos que a NCREP é bastante entusiasta em relação ao acolhimento de doutorandos como futuros recursos na empresa. E a nossa questão tem a ver com como é que vê o papel e a importância de desenvolver este contacto próximo com as entidades empregadoras para os doutorandos relativamente ao seu desenvolvimento de carreira. Ora, Mariana, isso é uma excelente pergunta, não é? Ou seja, pensando no NCREP e a forma que nós temos essa visão. Portanto, o NCREP também, com base na Gênese, teve, não é? Portanto, sendo uma spin-off da Universidade de Porto, tendo a parte de investigação na base da sua fundação, nós queremos estar constantemente a trabalhar em serviços novos ou técnicas novas, portanto, investigação aplicada ao nosso dia-a-dia. Portanto, é algo que faz parte do nosso DNA, podemos dizer assim, portanto, uma constante inovação, porque é dessa forma que nós também conseguimos diferenciar o resto do mercado e conseguimos também estar um bocadinho à frente desta área, essencialmente em espécie de diagnóstico, projeto de estruturas existentes. Portanto, isso faz com que nós tenhamos essa visão um bocadinho mais aberta. Portanto, tal também como estava a dizer o Ricardo, nós incorporamos também alunos de mestrado, por exemplo, a desenvolverem as teses em ambiente empresarial, relatórios de estágio em ambiente empresarial. Também temos esta interligação entre proporcionar visitas de estudo, estudantes, aos nossos casos de estudo, etc. Portanto, tiramos partido disso, mas também, como queremos fazer essa incorporação de novo conhecimento, podemos dizer que, se calhar, um estudante está a fazer uma tese de mestrado ou uma dissertação, não tem as mesmas competências que tem um aluno de doutoramento. Portanto, quer ainda em fase de desenvolvimento da tese, portanto, já tem uma maturidade científica totalmente diferente, e já tem uma visão também diferente do que tem o aluno do mestrado. Isso faz com que nós, por exemplo, tenhamos incorporado também recentemente mais um doutorado na nossa equipa, portanto, que já sabíamos que tinha competências numa determinada área e aí está, neste momento, a desenvolver, no fundo, trabalho nessa área, e queremos que também, no futuro, recebermos mais alguns doutorandos até, porque nós temos 4 áreas principais de investigação, só resumindo, portanto, uma área mais associada à sustentabilidade, outra associada a risco sísmico, outra associada à parte inspeção digital, portanto, associada à parte de imagem, e outra associada à parte da monitorização estrutural. Portanto, e nós queremos, a partir dos doutorados, ou doutorandos, explorar essas 4 áreas e, com isso, sim, irmos cada vez mais no dia-a-dia, explorando e distinguirmos um bocadinho dentro do mercado. Obrigada, Alexandre. E agora então uma pergunta para o Pedro. O Pedro trabalha na Chaperone e fundou a Chaperone e, portanto, trabalha diretamente com doutorandos e doutorados ao nível da gestão de carreira. A questão tem a ver, por um lado, como descreveria a abordagem deste público ao mercado de trabalho? E, por outro lado, quais as vantagens que os doutorados têm e quais as dificuldades que poderão enfrentar no mercado de trabalho? Olá, Mariana. Em geral, os doutorados passaram bastante tempo na academia, ou seja, aqueles que já tiveram experiência na indústria são poucos. E portanto, a principal dificuldade é em eles conseguirem identificar neles mesmos competências para trabalhar fora da academia. E quando digo, é uma viagem interna, primeiro, e depois, obviamente, sem essa viagem interna, se eu, enquanto investigador e doutorado, não souber quais são as competências que eu tenho que são transversais, vai ser muito difícil conseguir convencer um recrutador, não é? Que as tem.
Portanto, eu acho que há essa dificuldade. No entanto, os doutorados estão super bem preparados para ir para empresas. Têm um leque de competências enorme. A maior parte das empresas que recrutam doutorados dão um feedback super positivo depois de ter feito essa contratação. São pessoas que aprendem rápido, são pessoas que se adaptam, são resilientes, têm muitas competências transversais, lá está. No entanto, falta, e isto não é em Portugal, é a nível internacional, global. Por exemplo, na Chaperon nós temos clientes internacionais de vários países, mais de 15 países diferentes, para trabalhar especificamente isto, que é que eles consigam mostrar-se e mostrar o seu valor num contexto diferente que não o académico. E isto não é trivial, nem é fácil. É uma coisa que requer esforço e tempo. Não é pegar no currículo exatamente como nós temos que nos candidatarmos à posição de pós-doutoramento e enviar para uma empresa e esperar que aquilo resulte. É óbvio que não vai resultar. Portanto, esse trabalho que tem que ser feito. E é um trabalho que vale a pena. A todos os níveis, para os governos, porque é um investimento que fizeram na formação dessas pessoas, para as pessoas, obviamente, para as empresas, para toda a gente. Obrigada. Obrigada, Pedro. E vamos então agora para uma última pergunta da ronda para o Ricardo, para depois irmos aqui às questões que nos estão a chegar do público. Portanto, a Fraunhofer é uma organização sem fins lucrativos de investigação aplicada e a questão está relacionada com, por um lado, enquanto investigador sénior nesta instituição, quais as competências, para além das técnicas, que vocês mais valorizam quando procuram novos perfis para as vossas equipes? E se calhar para já ficamos por aqui. Ok. Bem, por acaso fui consultar há pouco e estamos à procura de um investigador sénior na área do IoT e redes, por isso se quiserem procurem Careers Fraunhofer, terá lá. Bem, em primeiro lugar, para perceber o que é valorizado, é preciso entender as responsabilidades de um investidor sénior. E as responsabilidades será essencialmente lidar projetos científicos, projetos de investigação e projetos de desenvolvimento tecnológico. Por isso, muitas dos conhecimentos que já foram partilhados pelos meus colegas de painel, a capacidade de gestão, a capacidade de liderança, de comunicação, são fundamentais. Para além disto, o Fraunhofer em particular, nós temos investigadores de diversas áreas, sempre ligadas ao desenvolvimento tecnológico, sim, mas desde a engenharia, a informática, a ciência da computação, ao design industrial, digital, etc, etc, etc. Por isso é importante também a capacidade de conseguir trabalhar em equipas multidisciplinares e conseguir estar e ter esta flexibilidade para rapidamente estar a ter uma discussão com um colega que é especialista em processos de machine learning e depois conseguir ter a capacidade para perceber como é que vamos avaliar uma tecnologia com utilizadores finais e por isso eventualmente envolver psicólogos, envolver ergonomistas, designers industriais, etc. Por isso, essa flexibilidade, naturalmente depois também capacidade de escrita, como eu já mencionei, escrita científica, mas também a capacidade de produção de relatórios, a produção de documentação, criatividade, capacidade crítica e pensamento crítico, um sentido ético apurado. Isto é algo que valorizamos bastante, sobretudo porque o que nós desenvolvemos, nós procuramos que tenha um impacto positivo nas pessoas, mas para isso é também necessário estar sensível a esse possível impacto, não é? E conseguir antever problemas que uma tecnologia não desenhada com cuidado e atenção ou que possa ser mal aplicada, que impacto é que possa ter nas pessoas que vão acabar por ter que a utilizar ou ser impactadas pela utilização da mesma. Por isso essa capacidade ética também é fundamental. E eu tenho sempre dificuldade em introduzir esta palavra, mas accountability, capacidade de se responsabilizar
conseguir, pronto, em primeiro lugar, ser proativo e ser motivado, mas também ser-se responsável pelos seus atos e perceber e ter esse sentido de responsabilidade e perceber o seu impacto positivo e negativo num projeto e também numa equipa de trabalho. Portanto, esses são os que me ocorrem. Muito obrigada, Ricardo, e muito obrigada a todos. Acho que tivemos aqui, de facto, uma reflexão não só das vossas experiências pessoais e não só dos vossos percursos de carreira até ao momento, mas tivemos aqui a oportunidade de refletir um bocadinho também sobre o que é que pode ser o desenvolvimento de carreira de alguém que está ainda no processo de doutoramento, portanto um doutorando, ou alguém que o terminou recentemente, e vocês deram aqui alguns pontos que eu acho que são fundamentais para depois fazer esta transição para o mercado de trabalho. E eu gostava agora então de trazer aqui algumas questões que nos foram chegando das pessoas que estão a assistir. Há aqui uma questão que foi colocada e que de alguma forma achamos que entretanto o Pedro já deu resposta, mas há aqui uma questão muito particular que me parece interessante. Portanto, alguém que nos diz, da vossa experiência, as entidades públicas, governamentais, são receptivas a integrar doutorados que tenham investido o seu tema em questões de interesse para as mesmas? Há essa ponte entre os alunos que foram financiados pelo Estado e a absorção dos mesmos posteriormente? Se não, qual a melhor forma de estabelecer estas pontes? E se calhar deixava aqui para quem quiser agarrar esta questão. É uma das difíceis. Não tendo experiência direta no assunto, durante o meu trabalho no Fernando Faracos tenho tido algum contacto com algumas agências governamentais em que temos colaborado. E o que eu vejo é que não só o trabalho de doutorados, de pessoas que concluíram esses seus estudos e têm investido na sua educação, na sua formação, é valorizado e é integrado a pessoas que lideram e que participam em equipas de investigação em agências governamentais. Mas talvez, sim, acredito que seria oportuno, seria interessante haver aqui formas mais claras e mais maduras de conseguir haver essa integração que nos perguntam. Porque há aqui um interesse declarado, não é? Se o Estado faz um investimento através do financiamento de bolsas de doutorandos para investirem na sua educação durante 3, 4, 5 anos, seria de todo o interesse que depois esse investimento tenha repercussões e que consiga melhorar os serviços públicos. Não sei como é que o conseguimos fazer, não sei que passos é que conseguimos dar, mas estou aberto a sugestões. Obrigada, Ricardo. E já agora uma visão, porque esta questão foi colocada a pensar em Portugal. Alguém aqui tem alguma experiência de outros países relativamente a esta transição para o setor governamental? Pedro, não sei. Tenho pelo menos 2 países que me parecem completamente diferentes um do outro nesta questão, por exemplo, o Reino Unido e os Estados Unidos, não é? Os Estados Unidos, os doutorados, a grande maioria vai para a indústria, se não está já a trabalhar na indústria enquanto é aluno de doutoramento. No Reino Unido, eu tenho a ideia das várias instituições que conheço e das pessoas que conheço na área, que há de facto bastantes entidades públicas, é um país onde há o setor público e governamental é forte e onde há muita inovação que passa por essas entidades. Nos Estados Unidos, eu diria que grande parte da inovação passa mais pela indústria, obviamente há entidades públicas e governamentais, mas comparativamente parecem-me 2 modelos bastante diferentes. Esta pergunta é uma pergunta difícil de atacar, porque, por um lado, depende da área. Para começar, há áreas onde isto é muito diferente umas das outras.
Depois, depende um bocado do prisma que nós olhamos para elas. Nós olhamos do prisma de alguém que está interessado a trabalhar numa entidade pública, ou olhamos no prisma de como é que está o governo ou como é que está o país em relação a esta ligação, se está num estado bom ou mau. E honestamente isso leva a vários pontos de reflexão que são super interessantes, mas que ocupariam imenso tempo. Na primeira parte, nomeadamente, por exemplo, em Portugal, ainda a maior parte dos doutorados ainda são absorvidos por entidades públicas ou governamentais. É uma minoria dos doutorados que trabalham na indústria após o doutoramento, o que não é verdade a longo prazo. A longo prazo, 95% das pessoas que estão na academia saem da academia. Mas a curto prazo, após o doutoramento e assim, a grande maioria fica na academia. Mas depois já a questão, nós podemos dizer, ok, então é bom procurar nessas áreas, mas também há a questão em que condições é que estão essas pessoas, não é? São contratos precários, sim ou não? São, tipo, apesar de ser o mais fácil, é por aí que nós vamos. Por isso acho que é uma questão que é difícil porque tem vários pontos de ramificação para explorar. Claro. E há aqui outra questão que, no fundo, está relacionada com tudo aquilo que estiveram a falar e que são algumas das dificuldades que ainda existem em Portugal e, portanto, para os doutorados, quando terminam os seus doutoramentos, e é por isso alguém que pergunta, atualmente valerá a pena apostar numa carreira no exterior de alguns anos após o doutoramento com o objetivo de voltar para Portugal? Mariana, se puder, ou seja, eu diria que isso, resumirmos um bocadinho a conversa que tivemos aqui, portanto, até eu referi isso, e o Ricardo também, eu também, pontualmente, sendo dúvida que isso vai, ou seja, depende um bocado da visão, seja essa e da posterior. Eu diria que se for na criação de rede de contactos, de melhoria do seu currículo, das suas condições para quando regressar, certamente entrar com outra presença, com outra posição dentro da nossa indústria ou da nossa parte académica, isso poderá ser uma boa aposta. Agora, diria que isso quase tem que ser um plano que depois pode não ser bem assim, depois de um momento para o outro, né, as coisas podem variar, mas diria que se o caminho for esse, diria que hoje em dia penso que ainda é um bocadinho valorizado essa passagem pelo exterior, a criação de rede de contactos e melhoria de currículo. Certamente conseguem quando regressarem num nível que se calhar não estariam quando estivessem cá. Pareceu-me que o Ricardo também queria dizer alguma coisa. Posso sim, não o tendo feito após o doutoramento, tenho vários colegas que o fizeram através de parcerias com instituições estrangeiras, outras universidades, em que têm estadias, mesmo estadias curtas, 3 meses, algo assim, mas que regressam não só, pronto, naturalmente, de acordo com o que o Alexandre disse, há aqui uma valorização de currículo, óbvia, constatável, mas também há um crescimento pessoal que não pode ser descartado. Há um enriquecimento da pessoa, dos seus conhecimentos, da sua rede de contacto, como também estamos aqui a falar, e que depois, certamente que será muito útil. Por isso, eu diria que sim, também, quando falamos em estadia. Naturalmente, quanto mais estendemos o período para fora, mais difícil é depois o regresso, não é? Se estivermos a falar de 3, 4, 5 anos a trabalhar no estrangeiro para depois regressar a Portugal, não acho que seja uma questão de quem está em Portugal não valorizar e não os receber. Pelo contrário, acho que as pessoas terão mais dificuldades depois de conseguir sair, depois de criar essas raízes e de ter assim mais alguma estabilidade. Mas não pôr de hipótese também esta possibilidade de pequenas estadias curtas que muitas vezes até se encontram programas que podem financiar essas estadias, pequenos projetos, mesmo pós-docs ou outros pequenos projetos que possam ser integrados e que possa ser um complemento de um percurso académico. Há aqui uma questão que tem exatamente a ver com o pós-doc. Está em inglês, eu suponho que a pessoa nos compreenda de alguma forma em português, mas a questão tem a ver como é que se consegue encontrar
Sim, ele está a dizer que podemos responder em português. Sim, como é que se pode encontrar um pós-doc depois de completar o doutoramento? Se é possível consegui-lo antes de defender o doutoramento e, no fundo, como é que se inicia o processo de pesquisa? Se puderem só dar algumas dicas, depois, com certeza, que o grupo de Talento e Carreira também pode ajudar de uma forma mais prática. Boa, eu posso atacar. Sim, é possível, claramente, eu diria que a maior parte das pessoas, até, pelo menos na minha área, que é a área de Ciências da Vida, consegue, quando negocia a posição de pós-doc, num período ainda antes de defender. Até é a maneira mais saudável de o fazer para evitar, tipo, depois atrasos e assim. Portanto, possível é, certamente. Depende um bocado, no meu caso em particular, como eu já disse, nem era um objetivo, eu iria fazer uma pausa de carreira. Como é que nós conseguimos? Tipicamente, e a estratégia mais bem sucedida em academia, é num contacto próximo com o investigador principal. É um e-mail ou outra maneira de chegar até essa pessoa, é explicar que existe essa motivação de trabalhar no grupo dele. E tem que haver uma pesquisa séria sobre o que é que o grupo faz. Porque ninguém, tipo, gosta de receber uma candidatura em que se nota que a candidatura foi feita para 10 sítios igual. Ou seja, tem que haver um sério commitment de eu quero ir trabalhar contigo pelas razões A, B, C ou D, porque li os vossos estudos, porque gosto disto e disto, ou porque vi que vocês estão a estudar esta determinada questão que eu também estudei. Tem que haver tem que haver uma personalização e um propósito naquela candidatura. Se essa ligação houver, depois é uma questão de se o laboratório tem financiamento ou não para alocar essa pessoa. Às vezes pode haver uma ligação forte e um interesse, mas não haver oportunidade financeira. Mas havendo a oportunidade financeira, depois, tipicamente, a pessoa chama a pessoa para uma entrevista, conversam, conhecem-se e começam a discutir maneiras, não, às vezes até não havendo possibilidade económica imediata, como é que podem trabalhar em conjunto para que essa exista em candidaturas trabalhadas em conjunto, por exemplo. Mas esse é o processo que eu acho que, pelo menos na minha área de Ciências da Vida, é o mais normal. Obrigada, Pedro. E se calhar, como já estamos aqui muito próximo do fim, eu diria que fazia sentido terminarmos com esta questão, que é algumas recomendações finais, sugestões que possam ter de aproximação aos contextos profissionais, de desenvolvimento de carreira, para aqueles que estão ou a pensar, eventualmente, iniciar um doutoramento, ou aqueles que estejam a iniciar este percurso. Mariana, se calhar Força, fazemos uma pequena ronda. Exato. Eu pegava um bocadinho no que disseste e também no que o Pedro acabou de dizer, que é uma sugestão para quem acaba um doutoramento e quer ir para o mundo empresarial, que é, nessa preparação do currículo, esse namoro que tem que fazer à empresa, né, como o Pedro disse, é algo que deve ser feito com cuidado, dirigir para aquela empresa, e pensar não da parte do investigador, essencialmente quando vão para a parte da indústria, mas pensar do parte de o que é que a indústria vê no investigador. Ver essa dificuldade de pôr-nos de lado lá. Nós sabemos que somos bons, mas temos que conseguir, dentro daquilo que nós somos bons, perceber o que é que a indústria nos valoriza e destacar isso no nosso currículo, na nossa apresentação, etc. Fica essa sugestão. Muito boa sugestão, obrigada, Alexandre. Pedro? Eu acho que tipo, no início de carreira, e estou a assumir aqui uma pessoa que está no doutoramento ainda no início de carreira, eu acho que é importante que as pessoas tenham estratégias a curto prazo, mas também a longo prazo da carreira. E isto é difícil de gerir, porque muitas vezes aquilo que é uma boa aposta a longo prazo tem um impacto negativo a curto prazo. E, e por isso essas decisões não são fáceis e requerem tempo e investimento. Mas acho que esse mindset tem que estar presente, ou seja, de nós olharmos para onde nós queremos ir e pensarmos o que é que eu estou a fazer neste momento para chegar àquele nível. E será que eu estou a fazer coisas só para chegar ao ano e ter o meu supervisor contente?
ou estou a fazer também as outras coisas para eu ter o meu crescimento pessoal. E não cair nessa roda de só ver as coisas a curto prazo do dia, das to-do list do dia, to-do list do dia, e nunca haver esse pensamento a longo prazo. Isso é que eu acho que é essencial para uma pessoa depois ter crescimento e evolução a nível de carreira. Muito obrigada, Pedro. E finalmente, Ricardo. Bem, para complementar as recomendações dos meus colegas de painel, que subscrevo totalmente, acrescentaria aqui algumas para aqueles que estão agora ou iniciar o seu percurso enquanto alunos de doutoramento, ou aqueles que estão prestes a defender, que estão a terminar. Eu diria que queria forçar a necessidade de um envolvimento com a comunidade científica em que se insere. Por isso, essencialmente, identificar os seus pares. Ir a conferências, participar em workshops, conhecer, lá está, em que centros de investigação em que eventualmente os colegas poderão estar a trabalhar, ou aqueles que também ainda estão a desenvolver a sua tese, que desafios é que têm, dificuldades, como é que ultrapassaram, etc. Isso depois ajuda, porque naturalmente, não só para defender o nosso próprio trabalho, mas depois no futuro para perceber quais são as possíveis direções. E num registro um bocadinho diferente, procurar manter uma saúde física e mental é fundamental, acreditem, é algo que temos vindo a falar, é algo que é desgastante, é uma maratona e precisamos estamos a fazer o doutoramento com propósito, não é? O doutoramento não é o fim em si, é uma forma de conseguir dar um salto, conseguir abraçar um outro desafio profissional. É preciso depois, no final de um doutoramento, conseguir ter a capacidade física e mental para conseguir, de facto, abraçar esse desafio. Se possível, fazer como o Pedro fez e fazer assim uma viagem. Acho fantástico, e me dera ter tido essa ideia, não tive. Vou ver se consigo agora encaixar, mas sim, é importante. E para conseguir manter o nosso bem-estar. Paralelamente também não menosprezar o apoio, termos uma estrutura que nos apoie, seja família, seja amigos, seja até colegas de um programa doutoral, em que possamos partilhar dificuldades, poder também contar com o apoio deles. Né? Escrever uma tese de doutoramento é um bocadinho, é como se diz, não é? Educar um filho, não é? É preciso uma aldeia. E acho que é muito importante essa estrutura e esse apoio. É isso. Muito obrigada, Ricardo. Eu gostei imenso destas últimas sugestões que vocês nos trouxeram, demonstram que de facto nem tudo é rosas, mas também que é algo que vale a pena e que pode trazer muita satisfação pessoal, profissional e significado. E, portanto, agradeço-vos imenso, agradeço aos participantes e dou agora a palavra à Maria Inês. Obrigada, Maria Inês. Obrigada eu. Obrigada a vós também. Acho que foi uma sessão muito rica e para fechar, nós iremos enviar por e-mail este webinar, está a ser gravado, como podem ver, mas também enviaremos uma versão com uma legendagem em inglês para todos conseguirem compreender ao máximo. Igualmente, também dar nota que este webinar está inserido num projeto nosso, que é o P-Doctoral Careers, uma plataforma dedicada à construção das carreiras dos nossos doutorandos e doutorados na Universidade do Porto e que estará disponível muito em breve e certamente ouvirão falar através das nossas redes e de outros meios também. Obrigada e até breve.